Olá, meus queridos irmãos, que o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo esteja abençoando a vida de cada um de vocês que me assistem no dia de hoje, amém. Bom, hoje eu estou trazendo a interpretação do Santo Evangelho de Marcos, capítulo de número 14. Gostaria de dizer que se você não é inscrito, mas quiser sempre estar por dentro dos meus vídeos e de tudo que eu estiver postando, clicar no botão de subscrever ou de inscrever-se e ativar o sininho. Pois assim, sempre que eu postar um vídeo, você será notificado. E esse Santo Evangelho de Marcos 14, primeiramente vai nos relatar sobre a consulta dos sacerdotes e dos fariseus. Depois fala o jantar em Betânia, que era o jantar em que Jesus estava lá com o Simão leproso. Vemos aí o preço da traição. Fala da última Páscoa, que é a Santa Ceia. Fala sobre o aviso que Jesus dá a Pedro, sobre Jesus e o jardim do Getsêmani. Fala sobre a prisão de Jesus, nos dias quando Jesus estava perante o Sinédrio, e também nos dias sobre a negação de Pedro, quando Pedro nega Jesus. Marcos 14, primeiramente eu já li, agora eu vou trazer a interpretação. Na consulta dos sacerdotes, que é o primeiro títulozinho que nós podemos perceber, está nos dizendo que depois de 2 dias estaria sendo efetuado a Páscoa. Os principais dos sacerdotes e os escribas, eles estavam conversando entre si para ver quando eles iriam matar a Jesus. E eles acharam melhor não matar a Jesus no período da festa, para que a multidão não se escandalizasse. E eles discutiam como eles matariam a Jesus com dolo. Mas eles preferiam não matar Jesus nas Páscoas, para que a multidão não se escandalizasse. E depois nós vimos que Jesus estava num jantar em Betânia com Simão leproso. E como nós vemos, primeiramente nós vemos que depois disso, veio uma mulher com unguento de alabastro de nardo puro. E essa mulher veio e quebrou aquele unguento e derramou sobre a cabeça de Jesus Cristo. Judas Iscariotes logo se queixou, falando: por que é que não vendestes esse perfume e com as 300 moedas repartisse aos pobres, e com o dinheiro repartisse com os pobres, que o preço daquele perfume era 300 moedas. Então Judas falou: por que você não vendeu ela e com o dinheiro que era 300 moedas não repartiu com os pobres? E aí logo Jesus responde para Pedro: deixai-a, porque os pobres sempre estarão convosco, mas eu não estarei sempre com vocês. O que essa mulher fez, apenas o que ela fez foi preparar o meu corpo para o meu sepultamento. Ou seja, o que Jesus disse para aquela mulher? O que Jesus disse para Judas? Que ela apenas derramando aquele perfume, ela derramou com o motivo de estar preparando o corpo de Jesus para que ele pudesse ser sepultado, como nós vemos. E Jesus ainda diz que onde o evangelho fosse pregado, o nome dessa mulher seria levado. Ou seja, iriam ser lembrados do que ela fez em memória dela. E depois nós vemos que Judas Iscariotes, um dos principais, um dos 12, foi até os principais dos sacerdotes para lhes entregar. E nós vemos que depois eles vinham lá, eles prometeram dar dinheiro para Judas. E eles e depois disso, que ele fechou o contrato com aqueles homens, e vendeu a Jesus por 30 moedas. Eles estavam procurando uma oportunidade oportuna de o prenderem, uma ocasião oportuna. E depois nós vemos lá que no primeiro dia dos pães almos, a festa da Páscoa, nós vemos que os discípulos de Jesus Cristo perguntaram para ele: Senhor, onde é que o Senhor quer que nós venhamos realizar a Páscoa? Jesus ele falou para que eles entrassem dentro da cidade, como nós vemos, e dentro daquela cidade eles encontrariam um homem com cântaro de água. E Jesus falou para os seus discípulos que eles deveriam seguir aquele homem. E na casa onde ele chegasse, os discípulos deveriam perguntá-lo: onde é que é o lugar onde... O mestre pergunta: onde é o lugar em que eu e os meus discípulos estaremos celebrando a Páscoa? E logo ele respondeu. Ele mostrou para eles o lugar que seria uma sala mobiliada, cheia de móveis. Então foi isso que aconteceu. Eles foram lá,
ou esse processo, e aquele homem mostrou aquela sala mobiliada onde Jesus e seus discípulos estariam celebrando a Páscoa. E logo depois que eles chegaram lá, eles prepararam tudo. Chegou na tarde, Jesus primeiramente pega o pão e fala. Ele dá graças primeiramente pelo pão e dá para ele e diz: este é o meu corpo, comei-o. Logo depois ele dá graça com vinho, ele levanta o vinho da graça e ele depois fala: esse cálice representa o meu sangue, o sangue que é derramado em favor de muitos, o sangue é derramado em forma de Novo Testamento. Mais ou menos dessa maneira. E aí nós podemos perceber. Logo depois Jesus diz: em verdade vos digo, que um dos que aqui estão há de me trair. E depois disso eles começam uma discussão, os seus discípulos, perguntando quem é que seria. E aí se nós formos lá para o Evangelho de João, Jesus mostra que um dos discípulos pergunta para Jesus quem é que seria ele. E aí Jesus falou: aquele que eu der o pão molhado, esse é o que há de me trair. E logo deu para Judas Iscariotes. E depois eles cantaram o hino e eles foram para o Monte das Oliveiras. Logo depois terminaram de cantar os hinos. E nós que ele chega lá dentro lá do Monte das Oliveiras, ele disse para os seus discípulos: em verdade vos digo que hoje que todos vocês se escandalizarão em meu nome. Porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas, se dispersarão. E aí logo Pedro responde para Jesus: Senhor, ainda que estes se escandalizem em seu nome, ainda que este neguem, eu não te negarei, mesmo que eu tenha que morrer contigo. Jesus responde: em verdade te digo, que hoje antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. No Evangelho de Marcos diz assim, mas em outros evangelhos já fala que é 3 vezes. Já no de Marcos fala que é 2 vezes. E aí nós vemos isso. Aí depois nós vemos que Jesus chega ao lugar chamado Jardim do Getsêmani. E logo que Jesus chega no Jardim do Getsêmani, ele deixa alguns dos seus discípulos sentados e ele leva consigo a Pedro, a Tiago. Ele leva consigo a Pedro, a Tiago e a João. E começou a ter pavor e angustiar-se. E eles, primeiramente, ele disse para os seus discípulos que eles deveriam orar. Orai. Ele disse aos seus discípulos que eles orassem para que eles não viessem cair em tentação. E logo ele falou que desde aquela hora até a hora da sua morte, ele estaria passando por um processo de muita tristeza. Ele estava se angustiando muito nesse momento, ou seja, ele estava muito triste. E ele disse que a sua alma estava se entristecendo muito. Então ele chega lá e diz: Senhor, se possível, passa-me de mim essa hora. Então ele começa a orar: Senhor, se possível, passa de mim este cálice, porém não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. E logo depois que ele orou, ele fez essa oração, ele foi até os seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, dormes? Não podeis vigiar tu 1 hora? Em verdade vos digo, orai para que não entreis em tentação, porque na verdade o espírito já está pronto, mas a carne é fraca. Logo depois de Jesus ter falado essas palavras para os seus discípulos, ele retorna, ele ora de novo dizendo as mesmas palavras, e ele retorna. E ele acorda seus discípulos: já chega, agora descansais, como nós vemos. E nós vemos agora: é chegada a hora, eis que já está perto aquele que há de me trair. Levantai-vos, vamos, e eis que está perto o que me trai. E logo depois que Jesus ele termina de dizer essas palavras, logo vem Judas Iscariotes com uma multidão carregando tochas. E o que nós vemos? Uma multidão carregando espadas e varapaus, e ele diz para aquelas pessoas que estavam perseguindo a Jesus que o sinal que ele daria para mostrar quem era Jesus ia ser através de um beijo. Então ele chega lá, dá um beijo em Jesus e fala Rabi, Rabi, que traduzido quer dizer mestre. E ele falou lá no Evangelho de Lucas: é com beijo que tu traz o Filho do Homem, como nós podemos perceber. E aí depois lançaram limão e o prenderam. E um dos que ali estavam presentes, se eu não me engano era Pedro, ele pegou a espada e feriu a orelha de um daqueles que estavam tentando prender a Jesus. Cortou a sua orelha. E depois que ele cortou a sua orelha,
Jesus ele fala, pede para o Pedro que ele estivesse embaiando de volta a sua espada, porque todo aquele que mata a espada será morto. E aí nos outros evangelhos ele ainda passa explicação, e se ele quisesse ele poderia pedir que Deus enviasse uma legião de anjos, e imediatamente os anjos viriam e ajudariam ele, mas tudo aquilo lá aconteceria para que fosse cumprida as Sagradas Escrituras. E ele disse àquela multidão que o perseguia, vós em todo esse tempo estava convosco no templo vos ensinando, mas vocês em nenhum momento tentaram me matar, quando eu estava lhes ensinando. E agora me servem como bandido, eu que estava ensinando vocês. Jesus ainda diz, mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse as Sagradas Escrituras. E depois disso todos deixaram Jesus e fugiram. E havia ali um jovem que estava enrolado numa toalha, que estava nu. Tentaram agarrar ele, logo depois que tentaram agarrar ele, a sua toalha, ele deixa cair a sua toalha e ele começa a correr nu, com o nosso Deus perceber. E aí depois que ele deixa o seu lençol cair, ele vai lá e foge nu, com o nosso Deus perceber. E aí nós vemos que depois levaram Jesus ao sumo sacerdote. E ajuntaram-se todos os principais sacerdotes e os escribas. E o Pedro, que era um dos seus discípulos, seguiu ele até aquele lugar e ficou no pátio do templo. E ali havia uma fornalha e ele se aqueceu naquela fornalha. E nós vemos que havia muitas pessoas que estavam testificando contra Jesus, mas nenhuma desses testemunhos era real. Até que houve um testemunho que disse que também não era real. Quer dizer, teve outro testemunho que disse, eu não sei se era real ou se não, mas que dizia assim, esse disse que destrói o templo e eu edifico em 3 dias. E o que aconteceu? Depois Pilatos pergunta para ele, nada tu vai dizer a respeito desses que te acusam? O sumo sacerdote no Sinédrio perguntou a Jesus, não responde desses que te acusam? E ele ficou calado. E logo depois disso ele pergunta, és tu o Cristo, o Filho de Deus bendito? E ele disse, eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Pai, o poder de Deus vindo sobre as nuvens do céu, como o próprio Marcos nos diz. Como o próprio Jesus nos diz, que ele era assim um Filho de Deus, e que veriam ele assentado à direita do Pai, vindo com os anjos, junto com os anjos. E depois disso eles rasgaram seus vestidos e disse, ouviste o que ele disse? Isso é blasfêmia. Mas ele se declarava Filho de Deus. Então ele rasgou seus vestidos. E ele falou que não precisava mais de nenhum testemunho, pois esse blasfemou. Então depois disso, levaram ele à corte, bateram nele, pegaram o cajado, bateram na cabeça dele, vestiram ele de mantos vermelhos, colocaram uma espinha na sua cabeça, cuspiram nele e zombavam dele. Fizeram tudo isso com o nosso Senhor, para que nós pudéssemos ser salvos. Tudo passou pornosco, pelas nossas almas. O nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Tudo isso passou por amor das nossas almas. E aí depois bateram na cabeça dele, cuspiram nele, fecharam seus olhos, escarneceram dele e ainda falaram, profetiza quem foi que te bateu, porque amarraram os olhos dele, batiam na cabeça dele e falavam, profetiza quem foi o que te bateu. Com o nosso próprio Senhor Jesus Cristo aconteceu. Depois Pedro, vendo todas essas cenas, logo uma das mulheres que ali estava, chegou até Pedro e disse, tu és um deles. Pedro falou, nem eu conheço, mais ou menos assim. E novamente a mulher falou, vejam, esse estava com eles. E ele falou, mulher, não sei o que tu dizes, mais ou menos assim. E depois negou outra vez. E depois a outra ainda disseram, verdadeiramente tu és um deles, pois tu és Galileu. E ele começou a imprecar e a jurar, eu conheço esse homem de quem falais, como ele disse. O galo cantou 3 vezes. E Pedro lembrou-se a palavra que Jesus lhe tinha dito, antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás. E se retirando dali, chorou. Pedro chorou amargamente. Bom, é isso que eu gostaria de dizer nesse vídeo. Se gostou, clique no botão de gostei. Se quiser compartilhar nas redes sociais, clique numa seta no canto superior direito. E nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo esteja abençoando a vida de cada um de vocês. Que assim seja.
Amém.